que o Sport tá. Você vê com a situação da coisa, né? A turma se aproveita de situações e acabou o tiro saindo pela culatra, né? Sim, sim. Que o caso de Marcelo Aju, por exemplo, você vê que é muita... Com certeza alguém tava instruindo o cara, tá ligado? Jogando de azul. Com certeza alguém tava instruindo os caras, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque você pega ali o menino, tal, qual era a pretensão do empresário, de alguém que tava ali no ouvido do cara? Era tirar Thierry, era tirar Sabino pra poder falar de oportunidade ali. Querendo ou não, velho, vamos lá, vamos pela lógica, né? Aham. Existe uma lógica hierárquica também na coisa toda, tá ligado? Você tem Thierry e Sabino, que são titulares absolutos. Sim, sim. Chico tava ali, Renzo tava ali também aguardando o lugar dele, tá ligado? Marcelo Aju ia ter o lugar dele quando tivesse possibilidade, pô. Assim como outros. Quantos outros zagueiros a gente teve, até de nome, que ficaram no banco para outros jogadores. E nem por causa disso foi pra justiça. A turma até usou a questão o exemplo de Thierry mesmo, né? Que já foi banco no Sport, por exemplo. Ele passou um ano, pô, no banco. No banco, quando foi do Grêmio, era muito tempo banco também, tá ligado? Não, nem por causa disso, o cara tá aí, ó, teve a oportunidade dele, abraçou a oportunidade, fez o trabalho dele e tá aí, tá ligado? Pois é. Esse é o risco desse futebol que envolve empresários, tá ligado? Porque a galera vislumbra muita coisa, tá ligado? Quer achar direito onde não tem e acaba se prejudicando, porque no final de tudo, quem se prejudica é o atleta. Olha, é nítido que ele foi mal instruído. É nítido. Porque tentou se achar brechas e não tinha. Apareceu alguma coisa do Sport aí? Ele provou alguma coisa? Ele disse o quê? Que o Sport estava devendo a ele. Ele provou que o Sport está devendo. Embora a gente sabe que o Sport deve a Deus e o mundo. Não só ele, né? Tem diversos clubes no Brasil que fazem isso. E tem isso, né? Mas ele provou que o Sport está devendo a ele? Não. Então, foi nítido que ele foi mal instruído. Até porque... Ele quis fazer um alvoroço para poder o clube se livrar dele. Só que, meu irmão, não é assim que as coisas acontecem, não. Não é assim. É casa da mãe Joana. E até porque quando ele fez o Nelson todo, que Yuri Romão foi à imprensa, o pessoal do esporte, o jurídico, o pessoal, todo mundo foi pra imprensa. Teve até nota no Instagram do esporte em relação a isso. Qual era o dele? Se aquilo era verídico, então eu vou mostrar agora as minhas provas em relação... O esporte provou que estava em dias. Então... Não devia nada a ele. Então quem se prejudica? Então, justamente. Agora um cara talentosíssimo. Sim. Provou isso na copinha, tá ligado? Não tem o que falar. É aquela história, velho. Quando a cabeça não pensa, você fica ali, ó, no juízo. É um menino, fica ali no juízo do menino ali, rapaz, faz isso, faz aquilo ali, tal. No fim das contas, quem se prejudicou foi ele. Quem desvalorizou o ativo, que no caso seria do empresário, o ativo dele, foi o próprio empresário. Isso. Deu um tiro de 12 no pé. Tá entendendo? Você vê a gravidade da situação. Enfim, velho. Vamos ver, né? Vamos ver aí que essa história ainda tá rendendo, né? Porque ele era pra ter se apresentado, não se apresentou. Isso. Ele disse que vai esperar a decisão da justiça. Bom, ele apresenta as provas dele. Isso. Né? Ninguém aqui tá julgando, elegendo um lado certo da história, não. Né? A gente tá falando o fato. Né? Com o que já foi mostrado, né? O que já foi mostrado. O Sport provou até agora, certo? A prova tá lá, e quem quer ver aí nas redes sociais do clube, que não deve nada a ele. Ele que chega e apresente, ó, o Sport tá me devendo. Ó, o Sport fez isso. Ó, o Sport fez aquilo. Tudo até agora em que ele alegou, e todas as situações que ele mostrou, ele não teve razão. E você vê o pronunciamento do empresário, justamente ele fala sobre a questão da oportunidade. Ele não fala nem questão de dinheiro. Ele fala a questão da falta de oportunidade do esporte para com o atleta, porque ele disse que aproveitar o atleta. Aí quando o Alisson foi contratado, ele foi o estopim
Pra ele se sentir meio que traído, né? Mas, cara, mas isso aí não é justificativa pra justiça. Isso é tão comum, velho, no futebol. Isso Irmão, é tão comum. Vê só, vê só. Não, vê. Aí você tem o Palmeiras, que tem um elenco gigantesco, que tem um elenco que realmente é recheado de craques, certo? Coisa que pouco clube tem, que é ter estrelas no banco. Justamente, o Palmeiras tem 4 times, se brincar. Vai perguntar algum cara desse que tá no banco aí se tá insatisfeito por não tá jogando. Vai perguntar um menino da base desse aí que ganhou recentemente a Copa São Paulo aí, se tá insatisfeito porque não tá... ganha a Copa São Paulo, isso dá direito pra eu jogar então no titular do Palmeiras. Pergunta algum deles. Não tem, pô. Mas, meu irmão, pensa... É um pensamento assim, infantil. É um menino fazendo birra. Assim, sinceramente. É porque, meu irmão, todo mundo tem que esperar a sua vez, velho. A gente acabou de falar aí o exemplo de Rafael Thierry. Rafael Thierry passou acho que um ano banco de Durval, se eu não me engano. Isso. E não teve a chance dele, tá aí, titular absoluto. E na época que a gente tinha Léo Ortiz, não sei o que, quando ele tava lesionado, quando ele voltou, mesmo assim ele não foi titular. Ele ficou ali até ele estar 100% para poder voltar. Justamente. E ele a permanência, né? isso, e a permanência dele se dá ao que ele apresenta. Justamente. Como o Anderson sempre fala, assim, em relação a que não existe uma cadeira cativa ali da coisa toda. É para quem tá provando o que tá ali para o que veio, né? Justamente. Ele tem uma ideia de um time titular, o time 1, certo? Ele tem a ideia, pronto. O time que jogou, que vem jogando somente a Copa do Nordeste, é o time 1 do Sport. É o time titular, certo? É aquela formação ali. E os que entram durante os jogos, né? O segundo tempo e tal. Esse seria o time titular. Esse que vai jogar hoje é o time reserva. Isso. 100% reserva. É isso, velho. Você tem que aguardar as oportunidades. Todo mundo teve sua oportunidade na vida aí, né? Quantos jogadores não saíram do banco e mostraram o serviço e se firmaram? Exato. É isso, velho. Eu acho que isso foi ele foi muito mal. Pensando como empresa, né? Pensando como empresa. Imagina, eu chego na manhã para trabalhar, mas não, né? Segunda para trabalhar. Aí eu tô lá e de repente surge uma vaga uma oportunidade lá, de uma vaga. Certo. Aí eu digo, não, tem que ser minha por direito. Porque eu tô aqui há tempos, né? Aí vem outra pessoa de fora do mercado, alguma coisa do tipo, ou então outra pessoa até dentro da empresa mesmo, com menos tempo do que eu, e assume aquela vaga. Justamente. Aí me dá o direito de entrar na justiça, solicitando rescisão indireta, porque a empresa não me deu a oportunidade porque eu estava lá. Justamente. Cabe a mim estar pronto para quando a oportunidade vier. Não é tempo que diz que a pessoa está pronta, não. É a meritocracia, né? Que o pessoal fala, né? Se a pessoa teve mais mérito, não. Agora, falando de outra pessoa que saiu da base agora, recente, e tá dando um show no Sport, Wagner Love. Aí, esse cara, realmente é um menino, né? É um menino, né? Tá voando, velho. O cara tá espetacular, velho. Wagner 9 é um exemplo de um cara que tem comprometimento. Profissional, né? Profissionalismo realmente acima da média, né? Ele tem já a vida ganha. Isso. Já tá com ídolo, ganhou tudo já daí por aí. Tá com burro na sombra já, né? Como diz o ditado. Mas você vê o cara com vontade, velho. O cara se entrega em campo. O cara, ele sempre em vários jogos aí, principalmente esse ano, ele vem realmente mostrando uma, como eu posso dizer, uma regularidade assim em jogos de alto nível. Não é um jogo lá em cima, outro lá embaixo, não. Aí muita gente fala, porque a torcida do Sport tem uma mania muito grande, grande parte, né, claro, da torcida do Sport tem um desejo de sempre falar mal de alguém, arranjar algum defeito, que né? Seja um defeitinho que seja, o cara tá com a chuteira de cor marrom.
tá errado porque tá com a chuteira de cor marrom. Porra, tá ligado? Então assim, ele vem perdendo alguns gols, assim, realmente, vamos dizer assim, que ele não perderia normalmente, vem perdendo. Mas ele compensa isso com passes, velho. Pô, o passe que ele falou naquele jogo, que ele deu para Luciano Juba, a visão do jogo que ele teve ali, recebeu o cruzamento, ele poderia ter finalizado, cabeceado pro gol, sei lá, inventar alguma coisa. Mas não, ele viu o cara vindo por trás da zaga e ajeitou a bola, pô. Vai lá, faz. O passe que ele deu agora contra o CRB, para o lateral esquerdo também. E o Carioso. Justamente. É típico de quem realmente é comprometido com o grupo. Ele quer ganhar, mas com o grupo. Não é só eu vou ganhar, eu sou o centro das atenções. Não. Ele joga com o grupo. É um cara que, meu irmão, eu não tenho o que falar não, velho. Você ele realmente... E outra, forma física espetacular, meu irmão. Ele ganhando carreira, pô, de zagueiro mais novo, muito mais novo. O cara com quase 40 anos, pô. Você entendendo? É um cara e ganhando fácil, né? E justamente. O cara realmente... Ele é realmente uma das grandes surpresas desse... Veio do ano passado para agora. Saiu os bastidores do Sport, né? E no final, né, saiu um vídeo dele falando, né, que ele ganhou o melhor do campo, o melhor do jogo, né? Sim. A Taça da Brahma e tal. Aí ele falando sobre essa importância do grupo, de serem campeões, de fazer o melhor ali, aquela coisa. E você percebe que ele é emocionado, porque o que me chamou a atenção foi isso. Ele é emocionado. Aí você pega o cara que ganhou tudo. Sim. Seleção, foi pra seleção brasileira. Na Rússia o cara é idolatrado. O cara no Corinthians idolatrado. Justamente. Palmeiras, a galera ama o cara. Flamengo, a galera ama o cara. Justamente, velho. Onde ele passou, ele foi campeão. Onde passou foi ídolo, velho. E o cara, assim, emocionado com a possibilidade de conquistar mais um título, pô. Motivação, pô. É um cara que sempre se mantém motivado. Eu fico imaginando esse menino novo, pô. Ali naquele momento ali, dizendo, pô, vai ser o cara que ganhou tudo. Tá assim. Tá com a faca nos dentes pra querer ganhar, velho, um título. Então é obrigação minha ajudar ele a ter esse título, tá ligado? Justamente. Imagina aquele um Pedro Martins, um Fábio, um Riquelme que tá ali, um Paulinho. Justamente. Vendo o cara ali que muitos deles viram moleque, na TV. Wagner Love ganhando tudo aí, tá ligado? Aí de repente tem a oportunidade de ouro de jogar do lado do cara, tá ligado? Tá ali, tem uma oportunidade de ser campeão do Nordeste junto com o Sport, porque independente de jogar ou não, tu é campeão do mesmo jeito. Justamente. Né? Banco ou não, velho. O João Igor, há quanto tempo que ele é banco, né? Assim, porque, claro... Veio de lesão e tal. Justamente, veio de lesão. E, como a gente falou agora há pouco, existe um esqueleto já, um time bem definido já, certo? Então, ele entra pra compor. Justamente, ele entra durante os jogos para poder ali, né, recompor a equipe. Mas assim, isso serve até pro Marcelo Aju. Isso. Podia ser campeão. É um exemplo, pô. Cara, um cara que já tá chegando na reta final da carreira. Tá ali, velho. Sabe, parece um menino assim, que tá começando agora, que tá, sei lá, o primeiro campeonato do cara. Isso é um exemplo, pô. O próprio Marcelo Aju. Ele tem que tomar, ele tem que pegar esse vídeo de Wagner Love e ser mostrado pra ele. Aí, cara, poderia ser você, mas você... Você poderia ser parte disso, né? Justamente. Como os outros meninos estão ali, velho. Mas E, velho, caramba, velho. Quando eu assisti o vídeo, eu disse, caramba, velho. Mas a vontade do cara. Sensacional, pô. Tá ligado? Sensacional. Olha, eu vou dizer a você. Ano passado a gente sofreu bastante. Né? E sofreu. Realmente foi um time que era cheio de defeitos. E que pela força da torcida, diga-se passagem, pela força da torcida chegou na final da Copa do Nordeste. Que a torcida empurrou o time. O time era muito limitado. Wagner Love tá? Não, ainda não. Não. Porque ele chegou nos três na primeiros, Série B. Chegou na Série B. E chegou numa final de Copa do Nordeste. Empurrado pela torcida. Né? E tantas e tantas vezes a torcida foi lá e empurrou o time. Né?
Isso é um exemplo clássico, né? E esse ano, velho, o time tá voando. Tá voando. E você imagina como vai ser essa final. Isso. Você tá entendendo a diferença? Assim, isso mostra que a torcida e essa camisa que a gente veste, ela tem peso, pô. Exato. E ela tem tradição. Não é. Ah, você pode até não gostar. Você que tá assistindo, você pode torcer pro Santa Cruz, Náutico, enfim. Pro seu time. Mas você tem que respeitar essa camisa. A história, né? Você tem que respeitar a história dessa camisa. Não é à toa não, porque muita gente fala, rubro-negro é borsal, metida a rico, não sei o que, fica falando essa soberbo. Mas não é, velho. A questão é que a história tá aí pra contar. Exato. Do mesmo jeito que o torcedor do Náutico se agarra ao Hexa, que há 600 anos aconteceu, o Sport se agarra nas conquistas que ele tem, pô. Qual time que não faz isso? Exato. Não se agarra nas conquistas que tem. Você sabe? Então é isso, velho. Então, assim, o Sport vai chegar muito forte nessa final. Com a torcida junto. Eu acredito. E a torcida, mais uma vez, ali junto. E com um fator a mais. Ela tá mais unida porque o time vem correspondendo. Isso. O time corresponde porque a torcida chega junto. E a torcida chega junto porque o time corresponde. Você tá entendendo? Então uma coisa casa com a outra. E um recado para a direção do Sport. Por favor, tratem melhor o torcedor, principalmente o sócio. Porque eu nunca vi uma torcida tão maltratada como a do Sport. Tudo é uma dificuldade para você no clube. É uma dificuldade para você se associar. É uma dificuldade para você comprar um ingresso. É uma dificuldade para você entrar no estádio. É uma dificuldade para você ir no banheiro. É uma dificuldade para você comprar um refrigerante. Cara, tá na hora de o torcedor ser bem melhor tratado. É uma dificuldade em termos de preços, velho. Acessibilidade. Cara, é porque a torcida, torcedor é passional demais. Então, assim, ela vai contra tudo isso aí, ela quer romper tudo isso aí, velho, mas quer estar junto do clube. Não só o Sport, mas todos que, né? Todos que torcem para algum clube, acho que pensam assim. Então, assim, pô, direção, vamos ver isso aí, pô. É uma dificuldade tremenda para você se associar. Você se associa, vai no site, vai lá, se associa. Aí você tem que pegar a documentação e levar lá no clube. Então é melhor o cara se associar no clube. Só que quando chega no clube, aí querem sacanear o cara. Porra, palhaçada, meu irmão. Aí o cara vai com o dedo do Ibis, não pode entrar. Aí não vai, não pode. É pau também, né? Porra, vamos ver, né? O Ibis, pô, pássaro preto, respeite o Ibis. Respeite. E o engraçado não é isso. E o engraçado é que o cara, tinha um cara lá dentro do clube com a camisa do Ibis. E eu do lado de fora fui barrado. Aí, prioridades. Pode negócio desse. Prioridades. É porque tem uma cota. Só pode entrar 3 camisas do Ibis num dia. Tu era quarta. Aí não podia. Só se for mesmo. Só se for. Mas enfim, assim, direção, vamos ver isso aí, vamos planejamento aí, marketing, enfim. Vamos tentar melhorar essa relação aí, clube com a torcida, porque, sinceramente, tem hora que você olha assim, meu irmão, é tanta dificuldade que você mesmo quer desistir, velho, ou de se associar, ou de ir pra um jogo. Porra, não existe, cara. Aí ficam na internet, se associa ao clube. Aí o cara se associa, é meio mundo de protocolo, é mundo de pra que isso, porra. Tem que mandar documentação, tem que ir lá no clube, mostrar documentação. Porra, qual é a dificuldade de você abrir o site e ter lá espaço pra você enviar a documentação? Anexa, né? Tudo. Nenhum, velho. Era digital, né? Transforma em PDF e manda. Qual a dificuldade do clube ter um aplicativo pra isso? Não, por e-mail mesmo, pô. Envia por e-mail, aí o clube vai e responde. Aceita ou tipo, pronto. É impressionante, pô. Então são coisas que o clube precisa tratar urgentemente. Porque se você quer que a torcida se associe, então facilita, meu irmão, a situação para a torcida. Mas não, é uma complicação. Voltando a falar do time especificamente.
esse último jogo agora que teve contra o ABC, uma pessoa para mim que se destacou no jogo, eu vou falar no último, propriamente na quinta-feira, né? Foi da quinta? Antes da chuva ou depois da chuva? Não, o da quinta foi depois da chuva, né? Foi os 30 e poucos minutos. Isso, o da quinta-feira. Meu amigo, o que Eduardo jogou nesses 30 minutos. Jogou muito. Aliás, ele vem jogando muito. Mas isso aí. Mas nesse jogo especificamente, assim, pra mim o destaque foi ele. Love fez o gol no dia anterior, beleza. Mas nesses 30 minutos, falando especificamente dos 30 minutos. Porque é como a gente tava conversando. Era notório que o ABC ia partir pra cima. Era vamos dizer, ou vai ou racha pra eles. O que eu achei errado, aí a minha visão como torcedor, claro, é o clube, o time aceitar essa imposição do ABC. Sim. Eu acho que o Sport deveria atacar. Então a melhor defesa é o ataque. Então ia pra cima, segurava os caras lá. Tanto é que depois o time começou a fazer isso. Começou a prender o ABC lá atrás. Lá no campo de defesa deles, atacando, indo pra cima, sendo incisivo. Mas eu acho que faltou, assim, no início do jogo mesmo. O Sport, ele meio que, como se ele estivesse se achando ali no jogo, ali, assim. Eu achei que entrou meio disperso. Né? Aí tanto depois, é que o Anderson Moreira, ele falou Depois ele foi se encaixando, aí pronto. Aí o ABC já não conseguiu mais fazer o que estava fazendo no início. Justamente. Né? E também o ABC não contava também com o nosso goleiro, né? Que a gente tem ali, que fez aquela defesa providencial que salvou o Sport. Assim, a gente critica quando tem que criticar, né? É fato, mas aí realmente tem que elogiar. O Renan realmente... Ele nesse jogo especificamente. Ele deu realmente aquela defesa que ele fez, né, da jogada ali pelo lado esquerdo. Realmente ali foi... muito importante, realmente. Você vê a falha do sistema defensivo, né? Porque a bola ela vai, ela meio que quica assim no meio dos caras. O cara do ABC dá feito um drible da vaca, assim, se sai da marcação, sai na frente do cara, pô. Foi o drible, foi em Sabino. Sabino que faz a cobertura do lateral esquerdo. Lateral direito, né? Do lateral esquerdo. Não, pô, Sabino lado esquerdo, lateral mas direito. quem tava naquele momento ali foi Sabino. Então, Sabino ele tava lado esquerdo, o lateral direito. Minha direita. Pô. Olha só, a bola foi em cima no lado esquerdo do Sport. Não, pô, lado direito. Foi Jailson. Pode ver o lance. Jogou no Santa Cruz, jogou no Náutico. Ele vem na lateral mesmo do campo, aqui no lateral, no corredor do lateral esquerdo. Ele fez aquela jogada ali e ele abafou do lado esquerdo, pô. Aqui, ele matou. A bola foi no peito dele. Então, lado esquerdo, pô, o cara veio da direita. Não, pô, depois eu vou procurar o lance e vou te mostrar. Mas a tua direita é a minha esquerda, pô. Foi do lado esquerdo, pô. Foi do lado. A bola foi nas costas do lateral esquerdo. A bola foi nas costas do lateral esquerdo, vai por mim. Você tá falando do lance do que foi o gol de impedimento? Eu acho que a gente tá falando Peraí. Você tá falando. Não é do impedimento, não. Eu tô falando do último jogo. Então, na parte final. Isso. Então, foi a bola que ele defendeu com o peito assim. Isso. Então, foi do lado esquerdo. Mas eu vou lhe mandar. Não quero ver, não. Aí é foda. Merda. Então eu vou botar depois aí, eu boto aí no... Não, eu vou botar também não, que vai estar só eu não vou botar nada. Mas enfim, assim, você vê que tá tudo convergindo ali, tá todo mundo ali unido pra conquistar esse campeonato. Você não vê nesse momento uma peça que se destrua ali. Você vê um time realmente muito encaixado. Por isso eu digo que esse time aí é o time titular. Porque realmente o time encaixou de uma forma que e você vê, deu liga. E é um time muito veloz. É um time que realmente tem um ímpeto mesmo de ir pra cima do adversário, né? Uma coisa também, pô, nos últimos jogos, acho que nos últimos 2 jogos, eu acho, ou 3, um destaque pra mim também que bacana foi a forma de jogar de Sabino. Se você observar, tinha hora que ele tava na área, pô. Sim. Pegava a bola, teve uma bola que lançamento, aquela bola que ele saiu, né? Da defesa, saiu driblando, saiu, parecia um trem desgovernado, mas foi e lançou a bola para Wagner Love, né? Isso. Pronto. E me chamou atenção, alguns jogos aí atrás, essa proposta de jogo de Sabino, porque... atrás não, né? Lá ele, né? Lá ele, né? Porra. Aí... Porque
Aí fica difícil, né, pai? Foi pra ver se tava atento. Porque meu irmão, ele jogava onde? No Curitiba era que ele jogava antes? Eu estudei no Santo Dumont, meu amigo. Mas no Santo Dumont tinha lá ele, não. Mas assim, não, isso é velho demais. Mas foi só pra ver se tu tava ligado aí, tá ligado? Se aproveita de minha nobreza. Ele jogava no Curitiba antes, né? Jogou. No Curitiba. No Curitiba ele fazia muito, pô. Ligação direta, essas coisas todas. Tá ligado? Aí no esporte eu já sentia falta dele fazer isso. Quem faz mais isso é o Rafael Thierry. Tá ligado? Quem faz esse lançamento. Aí nesses últimos 3 jogos, né? Teve até um que foi aqui na ilha mesmo, que o bicho deu uma bola, meu amigo. Que bola do caramba, ele deu do lado de trás. Acho que foi pra Eduardo. Ele deu cruzando assim, ó. Pra Eduardo. Ou pra Fabinho. Alguém ali que tava na direita. Meu amigo. Caramba. Jogando muito. Você vê, até o Fabinho, que assim, em relação ao ano passado, ele não tá ainda no mesmo patamar, mas você vê a entrega do cara, pô. E o time, ele consegue equilibrar isso aí, né? Você vê o Ronaldo jogando muito, velho. Porra, tá jogando passe, demais. né? Passe bom, né? Isso. A bola que ele deu naquele jogo pra... Foi quem que foi o gol? Foi Juba, não? Não, pô. Não foi um jogo desses aí que ele deu uma bola. Foi contra o Santa Cruz. Isso que ele deu no meio dos jogadores assim? Foi. Foi quem que fez aquele gol? Foi Jorginho. Jorginho. Meu amigo, que passe sensacional. Aquela bola ali foi... Rasgou a zaga do Santa Cruz. Valeu os 100zinho que Jorginho pagou ele, né? Do Pix. Aí, meu amigo, ele vai pagar Pix direto. A turma disse que Labandeira é o que não paga não, pô. Labandeira é pilingueiro. A turma disse que... É veaco. Labandeira é estilo magrão, né? A turma disse que Labandeira faz assim... vou te pagar um café, irmanito. Quando chega no aeroporto, ele paga um café pros caras, pô. Um café, né? Café, pô, que 15 conto, vamos dizer assim, o mais caro que tem assim no aeroporto. 15 conto o café. Brincadeira. Para não pagar 100zinho. Brincadeira, pô. É brincadeira o negócio desse. Mas assim, é bom, velho, você ver. Outro cara também, velho, Igor Cariús. Joga. Pronto. É o cara, ele uma grande, pra mim, uma das grandes contratações. Bicho, ele fez a torcida do esporte esquecer Sander. Justamente, pô. E o reserva dele, que é o Filipinho, no mesmo nível. Tão quanto ele. Isso. Ele joga na mesma linha, assim. E o Filipinho ainda é mais ponta do que um ala, propriamente dizendo, como ele. Isso. Né? Eu posso dizer que o Filipinho, ele joga numa posição que talvez o Luciano Juba jogasse. Uhum. Joga, né, no caso, né? Isso. Que ele joga mais com um ponta esquerda, né? Então, assim, ele é um lateral que tá ali no mesmo top. Numa futura negociação aí, pode ser que um cara que seja bem utilizado. Justamente. Então, assim, realmente... Sabe fazer gol, né? Porque depois daquele gol que ele fez, aquela bola veio ele de primeira. Sim. Aquele primeiro gol dele. Sim. Né? Então, assim, realmente, esse ano, acho que os caras acertaram a mão, velho, na contrapé. Ano passado, pelo amor. Outra coisa, velho. Jorginho, quando tá inspirado, meu amigo. Não, é como eu tô dizendo a você, veja só. Jorginho, ele joga muita bola. Ele vinha jogando desde o Atlético Goianiense, quando eu vim saber realmente, se conhecer o estilo de jogo dele. Jogava muito. Isso aí eu não tinha dúvida. Só que ele tem esses lances aí, ele tem esses lampejos assim. Tem hora que ele apaga, velho, que ele meio que se esconde no jogo assim, meio... Não sei, velho. Talvez a situação... Mas ele é um cara que realmente joga pra caramba. Velho. Cabral Neto fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele fez assim: Jorginho é um centroavante que finge que é meia. Uhum. Wagner Love é um meia que finge que é centroavante. Tanto é que quando o Jorginho sai, quando o Love tá, Love assume a posição de Jorginho. Sim. Porque pode ver que agora Anderson tira Jorginho e bota Gabriel. Ou seja, um centroavante. Ele bota um centroavante e recua Wagner Love. E Wagner Love faz a função. Aí ele dizendo assim: Wagner Love é um meia que finge que é centroavante. E Jorginho é um centroavante que finge que é meia. Porque realmente, você vê os gols de Jorginho, por exemplo, são gols de centroavante. Justamente. Não o cara que tá ali dá à disposição mesmo, né? Porque, vamos dizer, o cara aparece, né? Para o lance. Tá na área ali e tal. Não de um meia. O meia era pra estar um pouco mais atrás. Não, ele tá lá na área. Tá ligado? Aquela bola, acho que foi o CRB, né?
que Labandeira cruza, né, da direita para o meio, por trás dos zagueiros do CRB. Que sacada da porra. Você vê a zaga, ela se adianta, ele dá um passo para trás, vem Labandeira e cruza, né? Ele pega, ele tira, vira e chuta. Ele dá uma paradinha assim, né, um breakzinho e dá. Realmente assim, é um cara que realmente ele joga muito, né? Só precisa né, ter essa noção que tá o tempo todinho no 220. Mas é isso que eu tô dizendo, assim, em relação a esse comentário de Cabral, tá ligado? Pode ser porque a gente não sabe do bastidor. Justo. Que a proposta de Henderson seja essa, confundir mesmo. Justamente. Tá ligado? E talvez seja esse o trunfo do Sport. Essa confusão que o outro time treina um time pensando Jorginho como meia, aí ele aparece como centroavante. Justo. E pensando em Love como referência no centroavante. E Love articulando. É o cara que realmente serve, né? Ali pra quem vem, no caso como aconteceu com o Luciano Juba e entre outros aí. Outra, assim, Labandeira a gente não tem nem o que falar ali, porque é um cara que tá jogando muito. Agora perde muito gol. Isso. Meu amigo. Agora um cara que o gol que ele perdeu contra o ABC. Agora contra o ABC. Pelo amor de Deus. Um cara que eu quero. Nem eu com as minhas duas pernas esquerdas. Não, aquele gol lá do Ferrari, Pelo amor de Deus. Um cara que eu quero destacar aqui, velho, que pra mim joga muito, tá ligado? Apesar de eu achar que ele deveria estar jogando no Sub-17. Edinho, tá ligado? Por tamanho, né? O tamanho tá falando, né? Por tamanho. Meu amigo, o cara, aquele bicho ali tem um motor, velho. Ali corre muito. Tá ligado? Inclusive ele é o titular, né? Tá jogando aí hoje. Ele, pra proposta de Henderson ali, assim, eu acho bacana assim, Henderson ficar trocando essa coisa da titularidade. Porque tem jogos que realmente Labandeira, ele, pra um primeiro tempo, a proposta de jogo de Labandeira faz mais sentido. Ele encaixa mais, né? Tá ligado? E Edinho entra no segundo tempo, ele bota fogo no parquinho, tá ligado? Justamente. Porque, meu amigo, cara. A equipe é isso, velho. Você tem como a gente tava comentando aqui, existe uma ideia de jogo, o padrão é esse, vamos dizer. Mas, ao longo do jogo, da partida, você vai tendo ali opções. Isso. Você vai mudando as peças, é isso. Você vê o gol de falta, né, por exemplo, né? Você vê que todo mundo esperando o Juba bater, né? Justamente. Eu pensei que ia ser sendo Juba, tanto é que quando eu me surpreendi. E foi um golaço. Um golaço, realmente. E já é uma opção a mais que você tem de ataque. Você vê um outro cobrador de falta. Exato. Você não depende só de Luciano Juba para bater escanteio, para bater falta, enfim, né? Mas é isso, velho. A equipe do Sport, ela tá muito redondinha. E faz tempo que a gente não fala assim. A gente já falou de vários jogadores do time, né? Que estão bem pra caramba, né? Tem o Gabriel Santos. Aí tava falando aqui do time titular e o time reserva, né? Antigamente a gente dizia assim: meu irmão, o time tá cansado, vai botar quem? A gente dizia. Opções. Vai botar aqui. Olha pro banco, não tem o que fazer, tá ligado? É melhor deixar o jeito que tá. Se lembra de 2021? Então, pô. 2020. E o time era um gol morrendo e fazia o gol e fechava a casinha, só tomando pressão. Isso. Na época de Jair Ventura. Exato. Pronto. Não precisa ser muito longe, não. Aí você tem hoje a gente tem um banco que tem uma proposta de jogo parecido com o time que tava jogando no início do jogo, tá ligado? Ano passado o Sport teve na Série B um dos piores ataques. Hoje nós somos o maior do Brasil. Você vê como mudou completamente a forma de jogo do Sport. Exato. Né? A filosofia, né, do time. É um time que joga pra cima mesmo, pô. E bacana assim que você vê o ABC, que é o segundo maior time, maior goleador do campeonato hoje no Brasil. O segundo ataque do Brasil, né? O ABC. E não é à toa não, a gente viu agora pelo o estrago que fez contra o Náutico. E os 30 minutos que jogou contra o Sport, sim. Indo pra cima, tal. Lógico, a gente tem o mérito de ter um sistema defensivo. Sim. Aí eu vou entrar naquela questão, né? Não falo nem de Renan em si, porque a gente viu que Renan não fez tanta defesa assim. Mas digo um sistema defensivo, laterais e zagueiros que impediram os caras de jogar. Justamente. Mas que nos 30 minutos ali, você vê que no início a gente sofreu aí. Os caras pressão, caramba, pressão. Porque o Sport, se você observar, o Sport marca lá em cima. Ele marca. O primeiro a marcar é o centroavante do time. Uhum. Você vê muita roubada de bola do Sport assim. No meio. Junto da defesa do time adversário. É porque a gente vê a volância fazendo o papel dela, né? E apertando.
o time aperta a saída de bola até o time adversário errar. Uhum. Vai ter uma hora que, né, e aconteceu isso contra o Santa Cruz, aconteceu isso contra o CRB. Se você pegar os últimos jogos, você vai ver, isso é constante. Isso. Por quê? Já começa a se defender lá no ataque, o time. Isso é importante porque mantém aquela pressão ali. O time justamente não deixa de sofrer tanto lá atrás, na parte da defesa. Isso. E um diferencial assim, né, que a gente vê, um exemplo, um time que eu vi há anos atrás fazer muito isso foi o Flamengo. Você vê que o Flamengo ele marcava em cima. Agora o sistema defensivo do Flamengo era um problema, porque tipo, contra-ataque o Flamengo se lascava toda vez. A turma tava tudo ali em cima, assim, quando tinha, o time encaixava um contra-ataque, era a falha do Flamengo era essa, tá ligado? Mas a diferença é que o Flamengo, quando fazia um gol, já partia para fazer o segundo. 3-0 Retrô, em cima do Ibis. Sério? Palhaçada e Retrô. Embora que o Ibis, né? É. Então assim, você fica feliz quando ele ganha e fica feliz mais ainda quando ele perde. É verdade. Então, assim, tá tudo certo. É verdade. Né? O Náutico tá ganhando também do Petrolina. Mas era já Só o esperado. Santa que não ganha, pô. É. Absurdo. Eu quero encerrar esse vídeo aqui só falando, voltando aqui a falar especificamente sobre Wagner Love, né? Sobre essa questão toda. A gente rasgou elogios aqui a ele e tal. Aí eu fico pensando assim, meu irmão, um cara desse, velho. Como tu falou, né? Que o cara é um cara que ele não precisa jogar hoje. Sim. É um cara que tá bem. Não precisa provar mais nada pra ninguém, pô. O cara Isso. multicampeão de passou, cara. E eu olho hoje pro esporte e eu digo assim, eu vejo assim, quantos caras com grife que passaram pelo esporte, né? Uhum. Porque o esporte tem essa coisa, né? Diferente de um Náutico e um Santa Cruz aqui que faz isso, tirando um grafite, que passou, que é um cara que tem uma identificação muito grande pro Santa Cruz e tal. E é um cara que jogou muito. A gente não tem como negar a importância de grafite no futebol. Na história também, do Cook, próprio Cook. que é um cara que daqui, que tá aqui. E um cara que tá no começou clube. velho, pô. Ele chegou aqui no Náutico, aqui para o Náutico, mas ele chegou quase com 30 anos, pô. E se identificou com o clube, fez uma história incrível. O Cook, se não me engano, é gaúcho. É do sul ali. Mora aqui, trabalha no clube. Então, assim, um cara que realmente ele abraçou o clube e foi abraçado pelo clube, né? Exato. Olha ele aí. Vixe, Maria. Tira daí essa bola daí, pelo amor de Deus. Aí você vê, a gente teve. Olha, nos últimos do cara. Nos últimos anos, a gente teve Diego Souza. Sim. A gente teve André Baba. Realmente, assim, é um cara que... Quando jogou aqui, jogou em alto nível. Jogou em alto nível, chegou na seleção brasileira e também projetou muito o nome do esporte. Isso é importante a gente lembrar. Realmente, onde ele passava, ele sempre exaltava... Ele exalta até hoje o nome do esporte. Né? E assim, justamente porque é uma via de mão dupla, velho. Porque assim, o que o esporte proporcionou para Diego Souza... Sim. Porque Diego Souza jogou quantos times? Justamente. Aí o cara tá no esporte e a vitrine. E o cara é chamado pra seleção brasileira, né? Justamente. A gente teve Diego Souza. Vê quantos jogadores da seleção brasileira a gente teve. Vai. Diego Souza, Michel Bastos. André. André, Hernanes, Profeta. Durval. Não da seleção brasileira, mas de seleção. Samir, que jogou pela Grécia. Samir, teve aquele lateral esquerdo também, do Chile. Mena. Pô, teve uns caras também. Rodney Wallace. O próprio Wagner Love, veio 9 jogadores aí. Tá ligado? E eu acho que tem mais. Eu acho que se a gente pensar direitinho, eu acho que deve ter mais. Fora os meninos da base que jogaram na seleção brasileira, que foi um injustiçado, diga-se de passagem. Porque Richelli, quando jogou aqui, muito tempo assim, em alto nível e não foi. Exato. Assim como o Magrão também, pô. O Magrão passou 10 anos jogando em alto nível, pô, e não foi chamado nem pra Richelli, por exemplo, é um cara que na época do esporte todo mundo comentava, não era só a gente aqui não. Porque não tem nada de clubismo não. Uhum. Outros times lá fora, a turma reconhecia a qualidade do cara que tá aqui. Quantas sondagens ele teve pra, assim, propostas recebeu? Exato. Né? Então, assim, foi injustiçado pra caramba. Mas, assim, a gente teve muitas... Aí, voltando. Aí teve esses caras que passaram pelo esporte, né? Aqui. Mas,
A gente tem Diego Souza, não vou nem falar, que é o cara, é o DS87 é embaixador. para sempre vai ser. É embaixador. Dificilmente. Ele teve, a história dele realmente foi muito bonita aqui, né? Teve seus altos e baixos já no finalzinho, já dessa relação. Que não desabona pra mim. Mas não, de forma alguma. Enquanto ele esteve aqui, realmente foi um cara que... Exato. Ele abraçou o clube, como eu tô dizendo a você. O clube abraçou o atleta e o atleta abraçou o clube. Foi, como você falou, uma via de mão dupla. Isso. A torcida, né, foi junto, né? Você se lembra aquele jogo que a gente foi, né? Foi 4x4. Do Sport Atlético Mineiro, aquele gol de falta ali, pô. Foi quando ele começou aquela comemoração dele, que ele imitava o Leão. Isso. Ele fez o gol de falta e saiu imitando o Leão. Porra, aquilo ali foi sensacional, pô. Aí muita gente vai dizer, foi marketing. Beleza, não importa. Mas é a visão do cara. Exato. Se faltava alguma coisa ali pra torcida abraçar ele, pronto, depois daquilo ali, acabou-se, meu irmão. O cara foi idolatrado ali. Aí você vê que, por exemplo, jogo da seleção, ele foi convocado, ele lá com a Neymar, a galera, tudo com a camisa do esporte, tá ligado? Disso que eu tô dizendo, a projeção, pô, que ele trouxe pro esporte. Isso aí é bacana demais, pô. Muito bacana. Santa Cruz ganhando, a gente foi falar 1x0. Mas é só um lampejo, é só um lampejo. Eu tô sendo Belo Jardim, velho. É só um lampejo. Bom, entendeu? Aí vem, aí Diego Souza, beleza, parou, né? Aí passou tantas pessoas aqui, jogadores muito bons. Aí a gente esqueceu de Thiago Neves. Thiago Neves também, foi seleção olímpica, se não me engano, também. E pra mim, na lista aqui, de os melhores que passaram pelo esporte, tá Diego Souza, Wagner Love hoje, terceiro lugar, Thiago Neves. Diego Souza. Thiago Neves, ele fez um ano muito bom, velho. 2020, foi? Ele fez um ano muito bom, velho. Ele realmente ajudou bastante o esporte pra ficar ali. O ataque do esporte era manco. Era um ataque manco do esporte. Era, praticamente no esporte não tinha ataque. Agora a defesa era uma defesa muito sólida. Isso. Como sempre, né? Que justamente era Adrielson e Rafael Thierry. A dupla de zaga. Sim. Né? Aí depois foi aquele cabeludo, Maidana, que assumia a titular, não foi isso. O titular. E teve uma fase que Maidana botou Thierry no banco. Justamente. Que tem uma fase que eu não lembro se não é que botou, mas eu acho que Thierry estava machucado na época. Que teve uma época que foi ele e Sabino. Né? Mas sim, tem suas fases. Aí você pega um Thiago Neves que passou por aqui muito bem no primeiro ano, segundo ano. Sim. Eu não vou culpar porque assim, Covid, ele sofreu as consequências do Covid. Eu não posso nem culpar ele. E outra coisa assim, você tem você tem um pico, certo? Do físico. E existe o declínio. Então, assim, era um atleta que já estava realmente, vamos dizer assim, no declínio. Isso. E o Covid, ele veio. Justamente. A Covid chegou realmente. E só quem você sentiu Covid, você teve Covid, mas assim. Graças a Deus não tive. Não foi nada assim muito sério. Mas creio eu que no caso dele já foi uma coisa bem mais pegada. Ele atleta, né? Então sentiu mais. Exato. Né? Mas é isso, velho. Aí Thiago Neves, aí Diego Souza, Wagner Love. Os demais tiveram participações, assim, lampejos. Hernanes, por exemplo. Hernanes, velho, foi um caso muito engraçado, porque assim, eu vi Hernanes repetir um sucesso dos outros que passaram. Porém, acho que ele, sei lá, velho, ele bebia uma água benta lá que doidava, saía querendo jogar os negócios. Pegava água, jogava na cabeça, né? Loucura, né, velho? No carro ele, não brinca comigo não, que eu viro leão. A vida é muito irônica, é muito engraçada, né? Assim, enfim, mas assim, foi uma passagem meteórica, mas engraçada, mas foi, né? Mas assim, a gente não pode negar que apesar de como foi a passagem, talvez não tenha correspondido à expectativa da torcida em si, mas eu acho que todo mundo que passou trouxe uma visibilidade para o esporte diferente, assim, tá ligado? Com certeza. Eu vi uma matéria, pô, de fora, falando de Wagner Love. Acho que foi da Espanha, se eu não me engano.
falando lá, falando bem pra caramba dele, que ele tava, né, falando da questão da idade e a entrega, comprometimento e tal. Bem bacana, velho. E falando do esporte, citando trechos, né, de falas dele, né, e pra encerrar, assim, voltando sempre, a gente sempre volta pra Wagner Love, né? Mas tipo, se eu falasse aí em relação ao que ele fala. Pega lá pra eu botar aqui, mostrar a camisa aqui. Que eu vou mostrar o presente que esse cara me deu aqui, que, pô, assim, ele sabe que, né, quem me conhece, né, Bel, sabe que, assim, eu tenho uma infinidade de camisas do esporte, parece uma loja lá em casa. E, assim, as camisas que eu tenho do esporte, eu geralmente não coloco um número, não boto número, enfim, sabe disso. Eu tenho um pensamento. Mas essa aqui eu vou usar com o maior orgulho. Por quê? Justamente, você tá falando dele aqui agora. Aqui, ó. Exatamente. Wagner Love. Essa camisa aqui eu vou usar com o maior orgulho, porque é um cara que o comprometimento desse cara, a entrega desse cara pro clube, realmente é digno de aplauso. Exato. Então, assim... E uma coisa que a gente se percebia, assim, um exemplo, os jogadores que vieram pra cá, Diego Souza nem tanto, mas um exemplo, o Thiago Neves, que veio por causa de uma polêmica, né? O Thiago Neves, ele parou aqui no esporte meio que de paraquedas, porque teve aquela situação do Atlético Mineiro. Sim, porque ele acaba ficando impedido, né? Ele tava no Cruzeiro, passou muitos anos no Cruzeiro, ganhou tudo no Cruzeiro. Sim. Teve aquela situação lá, problema no Cruzeiro, né? Que tá rolando até hoje de justiça e tudo. Ele teve uma proposta do Atlético Mineiro que acabou que não deu certo, porque logicamente Cruzeiro e Atlético não cola, a torcida não ia aceitar, até pelas provocações que o próprio Thiago Neves fazia pro Atlético. Água e óleo, né? Exato. E do nada surgiu Thiago Neves no esporte. Justamente. Era um cara que ele podia estar em qualquer outro time. A gente sabe, né? Ele não precisava estar no esporte. Tinha outros times lá que podiam até pagar melhor que o esporte. Justo. Mas ele escolheu estar aqui e eu acho que é um cara que vale a pena a gente falar também bem. Porque é um cara que, enquanto pôde, ele realmente ele acrescentou, né, ao esporte. Ele ajudou como ele pôde, como a gente falou aí, né? O primeiro ano dele foi... O cara que foi decisivo em muitos jogos. Sim, pô. E... Sim, com certeza. No segundo ano, a gente teve a infelicidade do Covid, que aí a gente não pode culpá-lo. Mas enquanto ele esteve aqui, ele honrou, falava bem do clube, falava bem de todo mundo e ajudou bastante. Beleza? Antes de a gente encerrar, só dar um recado para os torcedores de lá. Não digo os torcedores do Ceará, mas uma parcela mínima, microscópica de torcedores xenófobos, preconceituosos, enfim, pessoas que eu não ia falar, não ia dar cartaz à situação que aconteceu, mas eu acho importante a gente se posicionar. Em relação àquele vídeo que saiu falando que pernambucano é gente ruim, né? Todo pernambucano é gente ruim. Vou dar um recado pra você, meu amigo. Respeito o estado de Pernambuco e respeito essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui tem história, certo? É uma camisa campeã, multicampeã, certo? Coisa que você nunca vai sentir é ser campeão por esse clube aqui, ó. Isso aqui tem história, certo? Pernambuco é um estado que sempre foi vanguarda nacional, certo? Não é à toa que a gente teve a Revolução Pernambucana, onde a gente se rompeu do país. É só você olhar na história de Pernambuco, se você se der o trabalho, certo? Então, assim, um cara que tem um pensamento feito esse cidadão, os cidadãos aí que falaram, são pessoas que são mal amadas, que são pessoas que não tem Deus no coração, velho. São pessoas que são altamente egoístas, certo? Estão precisando de uma palavra de conforto, sei lá. E assim, né, deixar claro o seguinte, né? Que a gente sabe que do estado do Ceará, a gente sabe que felizmente eles são a minoria. Isso. Dentro da minoria da minoria. A minoria da minoria aí. Que não representa os cidadãos do Ceará. Isso. Que não representa o clube Ceará. Isso. Tá? É a minoria. A gente não pode. A gente tá falando da torcida do Ceará. A gente tá falando daquelas pessoas que são a minoria ali, que infelizmente envergonham o clube, envergonham o Estado
E envergonha a região. Envergonha suas famílias por comentários idiotas e desse aí. Então, a gente não quer dar ibope pra esses caras, então segue o baile e a gente se vê no gramado, porque o jogo é jogado nas 4 linhas. Isso, a resposta vai ser dada em campo. Exato. Com certeza. E aqui, a gente tem um lema aqui, ó. Eu, caiu na ilha. Se deu mal. Valeu, galera. Aqui, ó. Nunca duvide. Valeu. Abraço aí pra todos aí.